Fala galera, beleza com vocês? Dando continuidade nos nossos estudos de filosofia para o Enem com os sofistas. Galera, até agora a gente viu na tradição filosófica os pré-socráticos ou filósofos da física. O que é que esses filósofos eles têm de interessante para nós? É porque todos esses pensadores eles buscam compreender a física. Eles têm um foco, eles têm como elemento central de investigação a natureza. Agora, os sofistas, eles são uma classe de pensadores que eles alteram o foco de investigação. Para início de conversa, a gente tem que falar que os sofistas, eles não são propriamente filósofos no sentido restrito da palavra. Como a gente viu na nossa primeira aula, filosofia significa a busca do saber, o amigo do saber. Então, o filósofo é aquele que é amigo, aquele que procura a sabedoria. Os sofistas, propriamente, a origem da palavra sofos é o sábio. Ou seja, os sofistas, eles se anunciavam como sábios, e eles ganhavam notoriedade na Grécia porque eles ensinavam, eles cobravam por ensinamento em torno da arte retórica, da arte de fala, da persuasão. Assim, no início da filosofia grega, a gente tem uma rixa muito grande entre Sócrates e os sofistas, entre Platão e os sofistas. É tanto que a maior parte dos escritos platônicos, eles são diálogos em que Sócrates, o personagem principal, ele dialoga com os sofistas, ele instiga os sofistas, porque é a principal classe de rixa dos filósofos. Para início de conversa, a gente tem que pensar isso. Os sofistas, da palavra grega sofos, são os sábios. Os sábios que buscam vender o conhecimento, ensinam seus alunos na arte retórica. Repito, a arte retórica de persuadir. Mas algumas coisas no pensamento sofista, elas são interessantes para nós, justamente para que a gente possa compreender o pensamento deles. Para vocês, eu trago aqui a famosa frase de Protágoras, compreendido como um dos maiores dos sofistas. O homem, olhe só, aspas, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. O que é interessante aqui, veja, primeiro ponto, enquanto os primeiros pensadores, filósofos da física, eles estavam preocupados em compreender a física, ponto, natureza, os sofistas, eles alteram o ponto de investigação da filosofia. Porque o que antes era investigar a natureza, a partir de agora os sofistas tentam compreender o ser humano. A filosofia, ela deixa de ser cosmológica e passa a ser antropológica. Por quê? Porque a partir de agora a investigação vai ser em torno do antropos. Vai ser em torno do ser humano. Agora veja, a famosa frase de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Como assim? O homem é a medida de todas as coisas. Veja que o homem, ele não é um ser pronto. O homem, para os sofistas, ele não é um ser que tem um lugar próprio na natureza, como dizia a mitologia grega. Como vai dizer Platão, Aristóteles, esses pensadores. Para os sofistas, o homem ele é uma medida. Ou seja, ele vai alternando de acordo com as relações que ele possui com as coisas. Ou seja, com o mundo que o circunda. E com as coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Como assim? O homem é uma medida. Imagine que esse copo... Imagine não, porque esse copo ele possui uma medida. Agora veja, este copo ele possui uma medida. Então, portanto, compreenda como sendo homem. O ser humano, enquanto ele vai tendo relações, o que é que vai acontecendo com a medida do copo? Ela vai subindo.
Mas só que um determinado, você tem sede, você bebe. E o que é que acontece com a meio do corpo? Ela desce, 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 desce. Parece aquele episódio do Pica-Pau no elevador. Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Assim é o ser humano. Veja só, essa medida que nós temos, ela é maleável, ela vai mudando, ela não permanece sendo a mesma. Da mesma forma é a nossa compreensão em torno da moral. Os sofistas, eles vêm compreender o ser humano e a partir dessa compreensão de ser humano, eles passam a ter uma visão da moral, uma visão do entorno, eles problematizam o conceito de justiça e também a noção de verdade. Por quê? Porque o homem, ele é medida. Ele é medida de todas as coisas. Tem um filme antigo que é Os Deuses Devem Estar Loucos. O que é que acontece? Nesse filme tem uma coisa interessante que é puramente sofista para a gente poder compreender. Tem um momento em que um negro africano, ele está lá e tal, e ele pertence a uma tribo indígena, ele pertence a uma tribo daquela região. Acontece que ele está no mato e tal, ele está no mato fazendo alguma coisa, aí cai uma garrafa de uma bebida de refrigerante. E ele não sabe o que é aquilo, e ele agradece, ele olha para cima, ele agradece aos deuses por aquilo. Aí o que é interessante disso? É porque depois que ele agradece, ele leva para a aldeia, só que a aldeia ela não sabia o que era aquela garrafa. E eles utilizam para diversas coisas, exceto para colocar líquido dentro e beber. Veja só, a medida daquele homem, a forma como ele compreende o mundo, está restrita ao ambiente que ele vive, está restrita ao ambiente em que ele possui sociabilidade, está restrita àquele local. Então, a compreensão que ele tem, veja só, a compreensão que ele vai ter de justiça, a compreensão que ele vai ter de verdade, é uma compreensão completamente particular. Veja só uma palavrinha-chave, é uma compreensão relativa. É uma compreensão relativa do que seja justiça, do que seja verdade. Aí você pode me perguntar, segundinho, quer dizer então que para os sofistas não existe justiça, não existe verdade? Exato, coração. Para os sofistas a justiça ela não existe. Para os sofistas a verdade ela não existe. As leis, o que é que são as leis? As leis nada mais são do que a união de determinados grupos superiores que criam as suas leis e determinam. A moral para os sofistas nada mais é do que um conjunto de pessoas que entra em concordância em torno dessa moral e impõe sobre os outros. Para os sofistas, a justiça nada mais é do que uma deliberação, ou seja, uma escolha de determinados grupos sociais dominantes na sociedade que impõem sobre esta tese do que seja justiça, do que seja certo ou errado, impõe sobre a minoria. Isso é interessante nos sofistas, porque enquanto Platão ele vai buscar a justiça, Aristóteles vai buscar a justiça, Sócrates também, os sofistas eles colocam que a justiça ela não existe. O que é que existe para os sofistas? Existe somente o certo e o errado, e esse certo e errado é fruto das convenções humanas. É fruto da deliberação humana. É o ser humano que se une com outros e a partir daquele vínculo ele delibera o que é melhor ou não. E o que seriam as leis? As leis, para os sofistas, repito, ela nada mais é do que o fruto dessa deliberação de acordo com os seus interesses privados. E aquela coisa, qual é a deliberação, qual é o acordo que prevalece? É aquele de quem possui uma retórica melhor, de quem consegue convencer o outro por meio da argumentação. Aí a gente volta para o início desse vídeo, que os sofistas ensinavam o que para os seus discípulos, para os seus alunos? A arte retórica, a arte de falar, a arte de persuadir. A arte de conseguir convencer o outro.
É por isso a importância dos sofistas. E é justamente nesse pensamento de relativismo da justiça, de relativismo da verdade, que Sócrates ele vai tentar combater os sofistas. Beleza, galera? Compreendido os sofistas, tem uma questãozinha massa dos sofistas envolvendo Trasímaco no livro A República de Platão, na provinha do Enem. Beleza? Busque essa questão, tente respondê-la. Nos vídeos posteriores, a gente vai respondê-la também. Beleza? Forte abraço para vocês, beijo, fiquem em paz.